Bem-vindo ao capítulo 7. Então, nesse capítulo, nós vamos passar pela comparação do método semi-empírico com os métodos numéricos. Então, a gente vai ver a comparação do Vortex Lattes, rodado no XFLR5, com o método de painéis, rodado no OpenVSP, comparado aos resultados semi-empíricos que a gente acabou de ver no capítulo 6, né? Então, se você tiver alguma dúvida sobre os métodos numéricos, volta lá no capítulo 5, tá? Algumas informações a gente vai acabar trazendo para cá, porque são úteis para a comparação, como, por exemplo, a convergência de malha, para a gente entender discrepâncias entre resultados, tá? Mas, no geral, as informações elas vão estar contidas aqui em termos de comparação e detalhes dos métodos numéricos vão estar lá no capítulo 5. Então, qualquer dúvida, retorne lá ao capítulo 5, ok? Então, nessa comparação, a gente vai passar por todos os componentes, tá? Então, os coeficientes laterodirecionais da estabilidade estática, CY-beta, CR-beta e CN-beta, a parte das derivadas dinâmicas, tá? Em P e em R, a parte das derivadas de controle em aileron e leme, e no final, um sumário da comparação para a gente ter uma visão global de como esses métodos estão concordando ou não concordando, conforme a gente vai ver aqui, né? Então, começando aqui, o primeiro tópico seria qual que é o critério de comparação dos resultados, tá? Então, a gente vai tomar o método semi-empírico como referência, tá? Então, é apenas uma referência para o cálculo das diferenças percentuais, tá? Então, a referência será o semi-empírico, então a gente vai tomar o semi-empírico como base, e a partir daí a gente consegue, inclusive, comparar todos os métodos, mesmo que o semi-empírico seja a base aqui, a gente compara o OpenVSP com o XFLR5 o tempo todo, e os dois são comparados ao semi-empírico, tá? Então, para cada componente da aeronave e para a aeronave completa, tá? A gente vai ter uma comparação de valores absolutos no gráfico de barra, quando a gente mostrar o primeiro extrato aqui, primeira estrutura de gráfico que a gente vai mostrar, vocês vão ver os valores absolutos em gráfico de barra, com os valores no mesmo gráfico também. Uma diferença percentual em relação ao componente, ou seja, se a gente está falando, por exemplo, somente da asa, então será a diferença percentual da asa do XFLR5 em relação ao semi-empírico ou da asa do OpenVSP em relação ao semi-empírico. Isso pode dar um percentual grande, porque algumas componentes elas são muito pequenas, tá? Quando a gente fala, por exemplo, aqui em CY-beta da asa, é uma componente pequena, e aí a gente pode ver valores grandes percentuais. Mas o quanto que essa diferença realmente importa em relação ao CY-beta da aeronave total? É isso que a gente vai ver nesse tópico 3 aqui, tá? Que é uma outra série de gráficos que sempre será apresentada. Então, sempre em relação ao componente, e o tópico 3 em relação à aeronave completa. E aí nós vamos ver qual que é o impacto daquela diferença entre as metodologias na estabilidade estática lateral completa da aeronave. Okay? Então, esse vai ser um percentual de toda a aeronave. Todas as comparações serão feitas sempre para alfa 0, 5 e 10. Para algumas metodologias, o método empírico assume constante, então a gente vai ter essa descrição também em cada um dos slides de comparação, que é constante, não há efeito de ângulo de ataque considerado. E para alguns casos, especificamente para os casos de CR beta, onde o CL é muito importante, e devido às diferenças, tá, de pequenas diferenças de DCL de alfa do método empírico para o método numérico, a gente tira esse erro da jogada e faz uma comparação em função do CL da asa, ok? Então, esse primeiro delta aqui, esse número 2, ele é um delta muito simples, tá? Ele é o valor do numérico dividido pelo semi-empírico menos 1. Isso vai me dar o meu erro percentual ali em relação ao método semi-empírico, tá? O outro a gente vai chamar de delta absoluto. E no gráfico ele vai estar escrito delta absoluto, ok? Ele vai ser o componente do numérico menos o componente do semi-empírico dividido pelo componente total da aeronave completa do semi-empírico. E aí a gente vai ver esse percentual em relação ao todo, ok? Então, vão ser essas duas metodologias aqui que vão estar apresentadas no gráfico. A gente vai dar uma passada na planilha Excel, ver esse equacionamento também, tá? Então, um delta em relação ao componente, o outro é a diferença do erro em relação ao semi-empírico, dividido pela aeronave inteira, para a gente ver qual que seria o impacto na estabilidade lateral da aeronave como um todo, tá ok? No final, a gente vai ter diferenças. Tá? Nós vamos classificar essas diferenças como bom, razoável e ruim. Tá? E nós vamos colocar cores relacionadas conforme a gente vê aqui. Tá? Então, verde vai ser bom, laranja vai ser razoável e ruim vai ser vermelho.
sendo que o bom é uma diferença menor do que 15%, tá? Mais ou menos 15%. O razoável é uma diferença menor do que 30%, já é um valor grande, mas a gente está aceitando aqui como razoável. Se a gente pensa que o semiempírico tem lá 10%, o numérico coloca mais 10%, ele ainda estaria aí dentro do razoável, essa diferença que a gente está vendo, dentro do esperado entre metodologias. E o ruim, uma diferença de 30, maior do que 30% de diferença, né? Então, realmente, as metodologias não bateram nesse caso. E a gente vai ter essa classificação tanto para a parte de componente, tá? Comparação direta entre componentes, quanto para a parte do impacto em relação à estabilidade lateral da aeronave completa, conforme o equacionamento aqui que a gente está chamando de delta absoluta, tá, ok? Dos dados numéricos, a gente vai tomar como referência sempre as malhas de mais alta fidelidade. Tá? Então, vai ser a malha 4.8K, também chamada de RAI, do XFLR5. Lembrando que não houve convergência dessa malha para a configuração completa da aeronave no ângulo de ataque 5 e 10. Por esse motivo, para o ângulo de ataque 5 e 10, será utilizada a malha 1.9K, a malha média. Okay? Então, a gente vai manter essa comparação e sempre que tiver isso, a gente vai colocar uma nota aqui no slide para lembrar isso. E lá na planilha Excel, elas vão estar essas células vão estar pintadas de laranja, porque elas não são referentes à malha high, são referentes à malha medium. Para o OpenVSP, a gente sempre vai utilizar a malha high, nenhuma consideração aqui sobre o OpenVSP. Sobre as configurações que serão comparadas.